E aí, meus alunos do Colégio Sagrada, tudo bom com vocês? Professor Ricardo, aula de Biologia, primeiro ano do ensino médio. Vamos continuar nosso assunto? Vamos lá! Na última aula a gente começou o capítulo 5, da qual a gente falava das células, mas o foco era maior em célula animal. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de vegetal, um assunto mais fácil da biologia que eu tenho certeza que vocês dominam. Fotossíntese. Tem coisa mais fácil? Eu duvido. Vamos só relembrar, porque vocês praticamente já viram esse assunto no ensino fundamental, tá agora no médio, mas o assunto ainda é o mesmo. Vamos lá, a gente só acrescenta um outro detalhe, mas continua fácil, não se preocupem. Primeiro, ele começa definindo que toda planta precisa produzir o seu próprio alimento. E esse alimento a gente chama de energia. Sendo que a energia da planta, a gente dá uma fórmula para ela. A gente agora chama essa energia de ATP, que não é nada mais do que o trifosfato de adenosina. E toda vez que ela gasta essa energia, ele se torna um ADP, que seria isso, difosfato de adenosina, como está aqui. Então ele precisa de novo fazer outro ciclo de produção de energia para voltar a ser um ATP. E a gente precisa saber como é que isso acontece? Vamos ver tudo isso nesse capítulo. Mas só lembrem que ATP é a energia da célula. Aqui ele diz sobre as reações químicas que acontecem nela. Ele fala que tem dois tipos de reação. Uma reação chamada como de reação endógena e outra de reação exógena. Reação endógena seria tudo aquilo que a célula está produzindo. Quando ela faz fotossíntese, ela está fazendo uma reação endógena. Se ela faz quimiossíntese, ela também faz uma reação endógena. Poxa, e ela só produz? Ela produz e consome depois. Porque a planta não só produz o próprio alimento, ela produz e come o próprio alimento do qual ela produziu. Então, quando ela faz isso, quando ela consome essa energia, quando ela gera energia para ela, consumindo a glicose que ela produziu, ela está fazendo uma reação exógena, né? Então ela consegue fazer isso através do processo de respiração celular, que a gente chama. Mesmo a nossa respiração celular, sendo que dessa vez em planta. A planta também faz respiração celular? Faz. Ela produz o alimento dela e ela também vai consumir gás, ela também vai consumir essa glicose, também vai fazer respiração celular. Um pouquinho diferente da nossa, mas ainda é respiração. Aqui ele fala sobre o processo de fotossíntese, né? Já que ele depende de várias estruturas dentro da célula. Para ela poder fazer fotossíntese, a gente sempre ouviu falar muito do cloroplasto. Cloroplasto é onde tem clorofila, que é onde faz a fotossíntese. Poxa, mas só existe o plasto, aquele tipo de plasto? Não, tem outros. Ele dá uma definição chamando eles de plastos. Ou seja, plastos são organoides localizados no citoplasma da célula vegetal e de alga. Já que a alga é quase uma plantinha, não é planta, mas é um ser vivo próximo evolutivamente, então ela também tem estruturas parecidas, já que as duas conseguem fazer fotossíntese. Para isso, as duas precisam de plastos. O que seriam esses plastos, então? Tem vários tipos. O mais conhecido é o cloroplasto, que vocês provavelmente já sabem, mas vamos ver os outros. Primeiro ele fala do leucoplasto. Esse daqui ele diz que é um plasto sem pigmento, então não é verde que nem o cloroplasto, ele não é, cuja função seria armazenamento. Nessa foto aqui vocês podem ver um monte de feijãozinho. O feijão é repleto de leucoplasto, já que dentro do feijão é uma semente. Semente tem um embrião. Se tem um embrião, tem que ter nutriente para esse embrião. O nutriente, a reserva energética, vai ser do tipo leucoplasto. O milho também vai ter, a batata também vai ter, tudo onde a planta guarda muita energia, ela precisa ter muito leucoplasto para poder armazenar toda essa energia lá. Depois ele fala aqui sobre cromoplastos, né? O cromo vem de cor, plastos com cores. Pois é, não existe só o cloroplasto, como você já conhece. Aqui ele fala, né, ó, os principais cromoplastos são o cloroplasto, né, tem cloro significa verde, clorofila, da qual vocês já ouviram falar. E esse cloroplasto realmente é o que dá cor para a planta. Por mais que dar cor não seja a função, ele consegue fazer isso, deixando, né, ela verdinha, além de ter a possibilidade de absorver mais luz, já com aquela cor. Mas ele diz também aqui que tem um tal de eritroplasto. Eritroplasto lembra eritrócito, glóbulo vermelho, né? Pois é, aqui eritoplasto seria um plasto vermelho, uma organela que armazena a pigmentação vermelha. E tem planta vermelha? A planta toda não, mas a gente tem estruturas dela como frutos. A flor dela, as pétalas de uma rosa, então todas essas que têm uma cor vermelha, que tem uma cor diferente do verde,
Se for vermelho, vai ser um eritroplasto. E se for amarelo? Aí já muda. Olha aqui, ele disse que o amarelo se chama xantoplasto. Xanto é amarelo em latim, do qual ele usa como plasto, então xantoplasto. Então a banana vai ter xantoplasto, a laranja vai ter xantoplasto. São só plastos com cores diferentes. Aqui ele foca só no cloroplasto, né, que seria o principal, o nosso, aquele que a gente tem tanto interesse. O que é que tem nesse cloroplasto tão interessante? Vamos ver ele por dentro? Olha aqui. Esse desenho seria para representar como seria um cloroplasto. Vou ampliar ele aqui. Pronto. Esse cloroplasto daqui tem uma membrana revestindo ele, uma membrana por fora, e tem outra membrana por dentro. Ele colocou numa cor mais verdinha aqui. Cada moedinha dessa aqui dentro, parece um monte de moeda, né? Cada negocinho desse daqui seria um tilacoide. Esses tilacoides é quem guardam a clorofila aí dentro. Tudo isso é um cloroplasto. Cada moedinha dessa é um tilacoide. E esses tilacoides são ligados, ou seja, um ao outro, através dessa lamela, como se fosse uma pequena ligação, uma pequena união entre eles, para todos trabalharem ao mesmo tempo. Eles um depende do outro para poder funcionar, para poder realizar o processo de fotossíntese. Então é aqui que acontece a fotossíntese? Exatamente. Dentro desse mesmo cloroplasto, a gente encontra também material genético. Material genético que pode ser DNA, né, e também RNA. Sem falar das enzimas ribossômicas que possibilitam a produção de proteínas aí dentro. Então essa estrutura é responsável pela a realização da fotossíntese. Ele fala ainda do pigmento da fotossíntese, né, que a gente fala muito da clorofila, sendo que esse pigmento tem de vários tipos. Os principais, né, clorofila do tipo A e B. Mas existe outros? Existe. Tem clorofila A, clorofila B, clorofila C e clorofila D. Qual a diferença? É tudo clorofila. Servem para quê? Tudo para absorver luz. E como é que vai mudar? Muda de planta para planta. Cada planta pode ter uma clorofila diferente da outra, pode ter 2, 3 tipos de clorofila dessa que se repetem, mas basicamente é tudo clorofila. São tons diferentes de verde, mas é tudo clorofila. Até algas também vão ter elas. Ele fala que também tem uns pigmentos acessórios, que não é clorofila, mas é um tipo de pigmento que também consegue absorver luz, que manda essa energia lá para a fotossíntese, ou seja, lá para a clorofila. Então ele é um acessório, ele é um complemento. Aqui é uma curiosidade para vocês verem. A luz solar, ela emite uma luz branca. Essa luz branca é a energia que a planta está utilizando. Sendo que a planta usa todos os raios, né, que é emitido pela luz branca, sendo que ela reflete apenas a luz verde. Então, de forma mais simples, a planta de todas as luzes que você consegue ver aqui, ó, todas essas cores que são emitidas pelo sol, a que a planta menos gosta é a verde. Por isso que a planta é verde. Então todas as outras cores, desde o violeta até o vermelho aqui, o azul e tal, o amarelinho, todas a planta consegue absorver. A única cor que ela não absorve é o verde e ela acaba refletindo e é a cor que a gente consegue ver. Né? Então todo objeto, a cor que ele reflete é o que vocês conseguem ver. Se uma parede é branca é porque ela consegue refletir todas as cores. Se ela é preta, ela absorve todas as cores. Se ela é azul, ela absorve todas e reflete só o azul. Então, no caso da planta, ela reflete o verde. Interessante. E aqui ele fala como é que acontece esse processo de fotossíntese, né? Já que ele acontece através de fotossistemas. Esses fotossistemas a gente tem de vários tipos. Primeiro ele mostra como é a fórmula dela. Aqui, esse fotossistema 1, ele diz que apresenta um conjunto, de clorofilas e proteínas que absorvem luz com um comprimento de 700 nanômetros. Por isso, o fotossistema 1 é denominado P700. Isso quer dizer, é basicamente o limite de luz que ele consegue absorver. A localização dele, ele fica na lamela, naquele mesmo local que eu falei aqui, ó. Ele fica aqui. Aqui você encontra aquele fotossistema 1. Então, o fotossistema 1, a fotossíntese acontece nele todo. Fotossíntese tem de dois tipos. Depende de duas etapas. Fotossistema 1, fotossistema 2. O fotossistema 1 acontece na lamela. E o fotossistema 2? Vamos ver onde é que ele acontece? Aqui. Fotossistema 2, denominado P680, tem um pigmento com absorção de 680 nanômetros, né? Localizado na membrana do tilacoide. Então, enquanto um acontece lá na lamela,
o outro acontece no tilacoide. Só relembrando, o tilacoide é aquela moedinha lá que é responsável, né, por armazenar toda a clorofila. Aqui você tem a equação geral da fotossíntese. Toda planta precisa precisa dessa reação para poder fazer a sua equação. Como é que acontece? Planta, a gente sempre ouve falar que ela precisa de gás carbônico e água. Mas por que ela precisa dessas duas estruturas? O gás carbônico ela consegue absorver, é um gás. A água ela vai absorver pelas raízes. Pega essas duas moléculas, coloca dentro lá do cloroplasto. Com a ajuda da clorofila e a ação do raio ultravioleta, energia solar, você tem a produção de C6H12O6, glicose. Então, planta produz glicose do mesmo jeito que a gente consome glicose. Ela também acaba produzindo água e também produz oxigênio, sendo que esse oxigênio ela usa no seu metabolismo e também dispersa pelo ar, do qual nós utilizamos na nossa respiração. E a água que ela utiliza? Essa água que ela acaba produzindo, ela vai utilizar nas reações químicas dela. Então, o principal, o que ela queria quando ela fez fotossíntese, seria produzir isso aqui. Ela consegue produzir, né, a fotossíntese dela. Ela consegue produzir a glicose dela. Volta para aqui, deixa eu ver mais. Pronto. A etapa clara, que acontece na fotofosforilação cíclica e acíclica, eu explico na próxima aula. Por hoje é só isso mesmo, para não acumular muito assunto. Respondo às atividades com relação a só essa primeira parte desse capítulo. É bem fácil mesmo o assunto. Então, qualquer dúvida, a gente tira na nossa conferência, ok? Vamos ficar por aqui hoje. Muito obrigado e tchau.